Primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Está muito bom o som, aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 29 ao 33. Fiquemos de pé, por favor, os que puderem. Diz assim, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 29 ao 33. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram diante dele, ou antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Vamos lá para o Apocalipse, por gentileza, capítulo 2, versículo de número 18 a 21. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 a 21. Nós estamos recebendo também a visita do pastor Bezerra. Deus abençoe o pastor Bezerra, bem-vindo em nome de Jesus. Apocalipse 2, 18 a 21. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, teu amor, serviço e fé, e a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse de tal fornicação, e não se arrependeu. 22. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Quantos podem dizer amém? Amém. Maravilhoso Deus e Pai, tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do pregador nesta noite. Fala com a gente, neutraliza toda perturbação, toda influência maligna, toda dispersão. Ministra sobre o teu povo e sobre a tua igreja nesta noite, sobre os que estão aqui, sobre os que estão acompanhando ao redor do mundo. Que esta noite nós vivamos uma noite profética, uma noite de libertação e cura, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, amados, por favor. Meus irmãos, eu comecei a falar um dia desses atrás sobre destronando o espírito de Jezabel, mostrando para os irmãos que
esta figura que no Antigo Testamento, nos dias de Acabe, é uma pessoa, depois da sua morte, ela acaba se tornando símbolo de idolatria, de prostituição, de violência, de divisão, de perseguição, de desvio moral e doutrinário. Eu disse aos irmãos nas terças-feiras anteriores que Acabe não se torna um rei ruim depois que se casa com Jezabel, como muitas vezes se faz menção. Acabe já é perturbado antes de casar com Jezabel. Antes de se casar com ela, a Bíblia já diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ou seja, Acabe resolveu bater o recorde de desvio, de perturbação, de perseguição. E aí o escritor diz no versículo de número 31 do primeiro livro dos Reis, capítulo 16, que como se fosse pouco o que ele já estava fazendo, ainda resolveu casar-se com Jezabel, filha de Etibaal, sacerdotisa de Baal e de Azera. A palavra Jezabel significa sem nobreza. Baal era a divindade considerada a mais poderosa dos povos cananeus, especificamente dos sidônios. E Baal fazia parte de um panteão de deuses que envolvia Azera, Moloque, Astarote e outras entidades da idolatria daquela região. Detalhe, e eu disse aqui para os irmãos, todas essas divindades, e de maneira muito específica Baal e Azera, que são considerados os principais deuses deste panteão da idolatria, eram adorados com sacrifícios humanos, sobretudo sacrifício de crianças, que eram oferecidas nos seus altares como veneração e adoração a estas divindades pagãs. Elias é o homem que profetiza nos dias de Acabe e nos dias de Jezabel. E Elias é o instrumento do maior avivamento da história de Israel depois do Êxodo. Não resta a menor dúvida, Elias é o agente do maior avivamento do Antigo Testamento depois do Êxodo. Ele vence Baal e Azera no Monte Carmelo, e a Bíblia diz que todo Israel presente clama que só o Senhor é Deus. Elias é instrumento de uma poderosa manifestação espiritual, mas Jezabel manda um recado para ele, diz: amanhã a esta hora eu já terei te matado. E Elias foge desesperado para o deserto. Já mostrei para os irmãos ao longo das 3 terças anteriores que depois da morte de Jezabel, conforme já estudamos, ela se caracteriza e se manifesta como símbolo de idolatria e prostituição e de uma entidade ou de uma divindade, de uma manifestação espiritual que continua de alguma maneira influenciando e desviando o comportamento do povo de Israel. No Novo Testamento, por alguma razão, Jezabel termina aparecendo de novo. Quando o Senhor Jesus escreve a sua carta através de João para a igreja de Tiatira, ele elogia a igreja de Tiatira. Já falei isso, e é claro no texto que nós lemos. O Senhor diz para aqueles irmãos: eu conheço as tuas obras, conheço a tua paciência, conheço a tua fé, conheço o teu trabalho, o teu serviço. E é incrível que o Senhor diz assim: as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Ou seja, Tiatira era uma igreja ascendente, Tiatira era uma igreja em crescimento, era uma igreja em expansão. No entanto, o Senhor diz: o que eu tenho contra ti é que tu toleras Jezabel.
E parece que a menção que Jesus está fazendo ali no texto é apontada para uma pessoa que está agindo no seio da igreja de Tiatira sob a influência, ou a mesma influência desse espírito de Jezabel. E essa figura que o Senhor mostra que é uma agente de Satanás, influenciada pela entidade que estava por trás da pessoa de Jezabel, era alguém que tinha influência na igreja, profetizava. O Senhor diz: profetiza e ensina. Então era alguém que estava em posição de destaque, em posição de proeminência. Era alguém que influenciava a igreja de Tiatira, tanto que o Senhor diz que ela tem seguidores, ela tem filhos espirituais. Ou seja, aquela figura, aquela mulher que está influenciada pela mesma ação de Jezabel, estava formando discípulos, seguidores na igreja. Mas a tragédia é que aquela formação ou geração de discípulos, ou de filhos, como o Senhor diz no capítulo 2 de Apocalipse, era de filhos apóstatas, desviados, fornicadores, que se prostituíam, que comiam comidas sacrificadas aos ídolos. A idolatria na Bíblia Sagrada é chamada de prostituição espiritual. Então, a igreja de Tiatira estava sendo influenciada por esta manifestação. E eu citei para os irmãos aqui ao longo desses dias, ministrando sobre esse assunto, da fala de um escritor norte-americano, John Paul Jackson, e ele diz que o espírito de Jezabel é um poder espiritual de esfera mundial. E acrescenta: não é simplesmente um demônio que se apodera de um indivíduo, é um poder demoníaco das regiões celestes que transcende as fronteiras geográficas específicas e pode afetar nações inteiras. Dentro da dissertação que esse comentarista faz, a ação do espírito de Jezabel, ou dessa entidade no ambiente espiritual da igreja, não se manifesta em forma de possessão, mas em forma de influência que rege ou maestra comportamento, atitudes, ações, ideias, pensamentos. Ao longo das terças anteriores eu discorri, e vou repetir em 3 minutos, algumas características que marcam a presença desta influência na igreja e na sociedade moderna. Por exemplo, eu mencionei aqui primeiro que o espírito de Jezabel age destruindo os profetas do Senhor. E aí eu falei que o instrumento de destruição que esta influência maligna utiliza contra homens e mulheres de Deus é pela cooptação, ou seja, atraindo a si, chamando para uma ação de parceria, pela destruição moral e pela destruição física. É muito real que essas 3 estratégias são presentes em nosso tempo. Quantos homens de Deus cedendo às pressões e se associando, se alinhando ao sistema mundano, e a igreja se descaracterizando. Quantos sendo destruídos pelo ataque moral. Eu li alguma coisa hoje de uma pesquisa norte-americana que notícias falsas na internet correm 70 vezes mais rápido do que notícias verdadeiras. Ou seja, comentários ruins, calúnias, correm 70 vezes mais rápido que comentários benéficos. Eu estava orientando essa semana um camarada que faz alguns vídeos atacando pessoas e citando nomes e batendo. Eu falei: você tem que parar com isso, isso é feio, isso não é coisa de crente. Ele disse assim: mas pastor, quando eu faço vídeos bíblicos, quando eu faço vídeos normais, eu não tenho visualização, consequentemente eu não ganho dinheiro.
mas quando eu falo o nome de alguém e bato em alguém, eu tenho visualização e ganho dinheiro. Ou seja, as pessoas são atraídas por esse tipo de coisa e não percebem que há uma influência do diabo para causar escândalo, bagunça, descrédito, instabilidade no próprio ambiente espiritual da igreja. E eu disse outro dia, inclusive, que quando você cria ou propaga ou compartilha um escândalo qualquer no ambiente do evangelho ou no ambiente evangélico, você tem que entender que a pessoa que não faz parte desse convívio não consegue diferenciar o evangelho do evangélico. Então, quando o evangélico apronta, o indivíduo desacredita do evangelho. Daí o Senhor nos orientar que nós precisamos tomar cuidado para que não sejamos propagadores, instrumentos, meios, mecanismos do escândalo. É preciso vigiar, e isso é uma ação desse espírito das trevas. Segundo, já passei os 3 minutos que eu falei. Segundo, o espírito de Jezabel age no nosso tempo, sustentando agentes de Satanás no ambiente espiritual. Jezabel tinha profetas que comiam da sua mesa, que eram pagos para proferir palavras de engano sobre Israel. Lamentavelmente, estamos numa geração de agentes do diabo. Desculpa a expressão, ela é dura, eu sei que ela é muito forte, mas existem agentes do diabo influenciando a igreja, ocupando o altar, pregando, ensinando heresias, formando divisões, guerras e contendas espirituais, cobertos com uma capa de evangelho ou de evangelismo. É preciso vigiar. É o tempo de fazer como os irmãos de Bereia: ouviu? Confere, vê se está escrito, averigue, busque ter certeza. É muito importante isso. Terceiro, a terceira marca da influência do espírito de Jezabel no nosso tempo, e eu provei isso biblicamente. As mensagens anteriores estão todas no nosso canal do YouTube, você pode assistir todas elas, tá? Está lá Destronando o Espírito de Jezabel, parte 1, parte 2 e parte 3. Então eu falei que o espírito de Jezabel age no nosso tempo, estudando o teu ponto vulnerável, analisando o teu ponto fraco, para te atacar naquilo que é o ponto não vigiado, o ponto não observado. Quarto lugar, o espírito de Jezabel atua com falsas manifestações espirituais, falsas profecias, falsas revelações, falsas doutrinas. Camarada tem a necessidade de descobrir uma revelação espiritual que ninguém viu, e é interessante que toda heresia nasceu da pretensa ideia de ter descoberto algo que ninguém viu. É muito perigoso esse negócio. Então age com falsas manifestações espirituais. Eu conheço gente desviando por causa de profecia, por causa de revelação. Eu conheço gente se afastando da Bíblia por causa de falsa profecia, de falsa revelação. Aí quem me ouve e não pega o contexto, diz que é porque eu não acredito. Eu acredito em profecia, sim. Eu acredito em revelação, sim. Eu sei que Deus usa instrumentos seus para falar com os seus servos quando Ele quer fazer. Mas eu sei também que a Bíblia diz que eu preciso examinar se os espíritos vêm de Deus, se é Deus que está falando. Eu posso perguntar ao Senhor, eu posso dizer para Ele assim: Senhor, eu estou na dúvida, não bateu, meu coração não abriu, confirma na minha alma, me faz entender. Então nós temos que parar de ser guiados por manifestações chamadas proféticas. A Bíblia diz assim: todo aquele que é filho de Deus tem o Espírito de Deus, e todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. Então você tem o Espírito Santo na sua vida. Quando alguém vem profetizar para você, o que eu vou dizer aqui é muito sério. Quando alguém vem profetizar para você,
quando alguém traz uma revelação para você, quando alguém traz uma visão para você, quando alguém chega assim: Deus falou comigo, na sua alma o Espírito Santo confirma ou nega. É só ficar atento ao que o Espírito está dizendo dentro de você. Na hora ele vai dizer assim: busca socorro, que isso aí é invenção, protege tua mente, que isso aí é armadilha. Ou então, no momento que o Espírito falar, a sua alma vai ser testificada imediatamente. No seu espírito, o Espírito Santo vai comunicar que Ele está falando contigo para um propósito espiritual que vai além daquilo que a mente pode assimilar sozinha, tá? Então, falsas manifestações espirituais caracterizam a ação da influência dessa entidade de Jezabel. Provoca aí o irmão do seu lado e diz para ele assim: fica atento, fica atento. Quinto lugar, quinta marca da ação dessa influência do espírito de Jezabel é quando ele se infiltra no culto sagrado para levar o povo de Deus a pecar. E eu disse isso aqui, provei biblicamente. O infilir do Balaão tenta amaldiçoar Israel 7 vezes e não consegue. Aí ele chama Balaque e diz: eu tenho uma ideia, coloca as mulheres da tua terra, são mulheres bonitas, são mulheres sensuais, coloca essas mulheres no culto de Israel, para seduzir os homens de Israel, para que eles se prostituam, e se eles se prostituírem, a maldição virá sobre eles, sem precisar que eu diga alguma coisa. E assim acontece. Está lá no livro de Números, do capítulo 23 até o capítulo 31, você vai ler isso claramente. Tanto que Judas, o apóstolo, lá na frente vai escrever e dizer assim: Balaão ensinava os filhos de Israel a pecar contra Deus, tá? Então há uma ação maligna infiltrando-se no ambiente cristão, no ambiente sagrado, para causar desvio, perturbação, pecado, e é preciso vigiar. Em sexto lugar, o espírito de Jezabel, eu falei até aqui semana passada, age atacando os servos do Senhor, gerando medo, com ameaças, com chantagens espirituais, com ataques contra a sua alma, contra a sua mente. O diabo age muito com terrorismo psicológico. O mundo vai desabar, vai dar tudo errado, você vai perder essa luta. É próprio de cachorro vira-lata rosnar quando não pode morder a perna de quem passou na calçada. Agora presta atenção, você está coberto com o sangue de Jesus. Nós estamos cobertos com o sangue de Jesus. Levanta assim a mão ao céu, por favor. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a minha herança que de mim procede para os meus servos, diz o Senhor dos exércitos. Recebe esta palavra. Olha que coisa linda. O problema é que o povo lê a Bíblia como se fosse amuleto, aí não dá certo, irmão. Tem a Bíblia como se fosse amuleto, como se fosse, não funciona. Mas olha que coisa extraordinária. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus. Isso não é amuleto, isso é uma declaração. Ele é o meu Deus. Diga comigo: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele, diga, nele confiarei.
Isso não é ladainha espiritual. Isso não é poção mágica para ficar aberto no criado mudo da sua casa. Isso é para ser vivido. Olha que coisa: nenhum mal te sucederá. Ah, ninguém ouviu. Nenhum mal te sucederá. Provoca aí o vizinho, fala com ele: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos anjos dará ordem a teu respeito, para te sustentarem com as suas mãos, a fim de que tu não tropeces em nenhuma pedra. Não temerás espanto noturno. Para de ter medo da noite. Nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Por quê? Porque 1000 vão cair do teu lado, 10.000 à tua direita. Mas olha que coisa: isso não é amuleto, isso é garantia. Mas tu não serás atingido. O problema é que a gente, eu não sei se isso é um mal nosso, brasileiros, a gente lê a Bíblia como se fosse palavra positiva, pensamento positivo. Não é nem positivo, é positivo, pensamento positivo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não. Se apropria. Toma posse, creia. Vamos lá. 7º lugar, não falei semana passada e hoje, querendo Deus, a gente conclui. 7º lugar, o espírito de Jezabel age atacando os nossos filhos. Como estão os seus filhos? Como está o comportamento dos seus filhos? Como está o sistema de formação educacional da sua casa? Seus filhos dormem bem ou têm pesadelos durante a noite? Seus filhos atendem às suas orientações ou eles são rebeldes? Seus filhos na escola são bons alunos ou você recebe cartinha de reclamação toda semana? A igreja precisa atentar, primeiro, nossos filhos são herança bendita do Senhor. A adoração a Jezabel, a adoração de Jezabel a Baal, a Azera, era feita com sacrifício de crianças. A história prova, a arqueologia tem documentos que confirmam que a adoração a Baal, a Azera, a Astarote, Moloque era feita com sacrifício de crianças. Hoje o diabo está atacando os nossos filhos com essa influência diabólica sobre os nossos filhos. Quais são as séries de televisão, seja aberta ou assinada, que os seus filhos assistem? Já parou para analisar que as séries de sucesso para adolescentes pregam a perda prematura da virgindade, gravidez prematura, aborto, sexo livre, rebeldia aos pais? Já parou para analisar que vampiro deixou de causar medo e virou romântico? Que lobisomem deixou de ser assombração e se tornou namoradinho de adolescente no cinema? Já parou para observar que bruxaria se transformou em brincadeira de criança no cinema?
E tem pais que levaram seus filhos para assistir Harry Potter. Tem pais que levaram seus filhos para assistir aquela série de filmes do vampirinho, do vampiro romântico, do lobisomem apaixonado. Uma menina vivendo um triângulo amoroso entre um vampiro e um lobisomem, e as meninas no cinema suspirando com a beleza de ambos, e o diabo entrando em nossa casa, perturbando a mente e o coração dos nossos filhos. Ei, que tipo de romance seus filhos estão lendo? Um dia lá no outro endereço, encontrei uma adolescente lendo um livro. Perguntei para ela: que livro é esse, querida? Que legal e tal. Aí dei uma lida rápida na sinopse, na síntese do livro. Aí falei: sua mãe viu esse livro? Ela leu antes de você? A mãe ia chegando. Não, pastor, eu quero que a minha filha leia porque ela ama leitura. Ah, legal. Mas o que ela está lendo? Pastor, isso não tem nada a ver. Não influencia em nada. Não influencia. E as editoras investem milhões para publicar em escala mundial. São um bando de idiota investindo bilhões numa publicação em escala mundial, distribuídas nas livrarias do mundo inteiro, e não vai fazer efeito nenhum. O cinema investe milhões para transformar isso aqui em filme, e não tem influência nenhuma. Um bando de bobão. Falei com ela: a senhora deveria ler. Resultado, outra vez encontrei a menina e dei mais uma lida. Encontrei lá, por exemplo, quando o relato do romance de adolescentes estimula aquela adolescente a perder a virgindade com 13 anos e a engravidar com 15. A mãe olhou para mim, eu chamei a mãe de novo e falei: minha irmã, acompanha isso. Pastor, não tem nada a ver, já falei com o senhor. Tá bom. Daqui a pouco, um dia lá na igreja, ela chamou a menina respondeu com coice de jumento. E dizem que dói mais que o coice dos outros animais. Aí ela falou assim: menina, com quem você está aprendendo isso? Coincidentemente o pastor viu. Eu disse: com o livro que ela leu, que a senhora acha que não tem nada a ver. Seu filho entra para o quarto e vai dormir, você passa lá mais tarde para ver se ele desligou a televisão? Quais são os sites que o seu filho, a sua filha frequenta? Você olha o Instagram do seu filho, o Face, acompanha as postagens que ele ou ela faz? Confio no meu filho, pastor, eu também confio no meu. Mas olha, isso não é desconfiança do filho ou da filha, é entender que eles não têm maturidade espiritual suficiente para discernir as armadilhas que o diabo está criando para enredá-los para as trevas. Essa ação dessa entidade, desse espírito de Jezabel, está agindo, atacando os nossos filhos. Jeremias capítulo de número 7, versículo de número 16 a 20, diz assim: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração. Isso é Deus falando com Jeremias. Nem supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus. Astarote é a figura que está sendo mencionada aqui.
e para fazerem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. E os versículos se seguem. Nossos filhos sendo instrumentos de invocação demoníaca, de adoração a demônios. Pastor, mas a gente tem que defender a liberdade. Defenda inclusive a liberdade dos seus filhos, sobretudo que eles sejam livres das armadilhas do diabo. Porque o que esse mundo que jaz no maligno chama de liberdade é seu filho preso pelas drogas, pela prostituição, pelo sexo ilícito. O que eles chamam de liberdade, a Bíblia chama de escravidão. E os seus filhos são herança do Senhor. Não é um culto de orientação para casais sobre educação de filhos. Mas tem pais aí que os meninos, adolescente, pré-adolescente, tem a chave da casa, porque sai a hora que quer e chega a hora que quer. Vai dormir na casa do colega. Quem? Onde? Com quem? Quando? Em que endereço? Quem é o colega? E o detalhe, desculpa aí, mas ela vai. Os meus líderes de adolescentes têm dificuldade às vezes com alguns pais que não querem trazer os filhos para a igreja, porque eles estão vindo para a igreja demais, mas não tem a mesma dificuldade de buscá-los na festa do aniversário todo sábado, no cinema, no futebol, na festinha, e daqui uns dias, se isso continuar, na boate. Êxodo capítulo 1, versículo 15 e 16. Quando o faraó resolve oprimir a Israel, ele orienta as parteiras dizendo: os meninos das hebreias sejam mortos. Folheie a Bíblia e desafio. Folheie a Bíblia e me traga uma informação diferente do que eu vou te dizer agora. Todas as vezes que o diabo agiu para destruir a nação de Deus, ou um plano de Deus, ele começou destruindo as crianças. Foi assim no Egito, foi assim nos dias que Jesus nasceu, quando Herodes disse: mata os meninos de 2 anos para baixo. Foi assim quando Israel chegou na terra prometida, que o Senhor chega a dizer: não oferecerás os vossos filhos em sacrifícios aos deuses cananeus. E olha, todas as vezes que Deus entrou em ação para preservar um povo, Ele começou preservando os filhos. Ache na Bíblia algo contrário e traga. No deserto, Jeová disse assim: essa geração morre no deserto, mas os vossos filhos serão preservados e entrarão na terra que eu prometi. Em Nínive, o Senhor diz a Jonas: eu não poderia destruir uma cidade que tem 120 mil pessoas que não sabem sequer definir, distinguir entre a mão esquerda e a mão direita. Já vi gente dizendo que é porque Nínive tinha 120 mil habitantes. Não é verdade. Nínive tinha cerca de 650 mil habitantes. Deus está falando de 120 mil crianças. Ele protegeu Nínive por causa das crianças. Ache na Bíblia uma aliança que Deus fez, e que Ele não tenha dito: a minha aliança é contigo e com os teus filhos, a minha aliança é contigo e com a tua descendência. Então, igreja amada do Senhor Jesus, preserva os teus filhos, senta com eles, ensina a palavra, ora com eles, ora por eles, faz a reunião de aconselhamento em casa, não deixa, Deus dará. Tem pai criando filho como a música de Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar,
vida leva eu. Mas presta atenção, Deus vai pedir conta a você, pai. Deus vai pedir conta a você, mãe, da alma do teu filho e da tua filha. Vigia essa influência maligna de Jezabel. Está assumindo o controle da mente dos nossos filhos. A ideia é bagunçar. A ideia é convencê-los que eles não são nem macho nem fêmea, são elemento neutro. A ideia é dizer que eles podem mudar de sexo a hora que eles tiverem vontade. A ideia é dizer para a adolescente: pode engravidar, que se você não quiser ter filho, você aborta. A ideia é deixar a adolescente sair de micro short, mini saia, porque não tem problema nenhum ela sair exibindo as pernas, provocando sensualidade, lamentavelmente ainda em situação tão prematura que ela não tem nem noção do que isso significa. A ideia são adolescentes de 12 anos, 11 anos, pendurados na língua um do outro no corredor do shopping, na cadeira do cinema. Pior, um dia desse eu vi aqui dentro da igreja enquanto eu pregava. Eu vi daqui. Vai deixar o diabo levar seus filhos debaixo da sua barba? Você não vai fazer nada. Você não vai tomar nenhuma providência. O que eu posso fazer, pastor? Seja sacerdote. Enquanto estiver debaixo da sua autoridade, exerça a autoridade. Eu não estou falando desse o tapa não, que isso não é autoridade. Eu estou falando exerça comando, tenha princípio em casa. Aquilo que já saiu do seu controle, abra mão do café e jejue pelo seu filho. Abra mão de um almoço e jejue pela sua filha. Abra mão de uma noite de sono e vá orar por ele. Lembro de uma madrugada que eu acordei, eu deitei 2 da manhã para dormir, e eu ia viajar às 4h15. O táxi iria me pegar às 4h15 na minha casa. E quando eu estava começando a cochilar, eu tive um sonho. No sonho alguém me disse: estamos de olho no teu filho. Quando eu acordei assustado, o Senhor falou comigo: levanta agora, pega o óleo, ora pelo teu filho e unge. Eu tentei fazer um negócio legal com Deus. Eu disse: Senhor, vou levantar às 4 para viajar. Faz o seguinte, eu levanto 15 minutos antes, oro por ele e viajo. Porque se eu levantar agora, meu sono vai embora e eu não vou dormir, vou viajar a noite inteira. Quando eu chegar lá, eu vou pregar. Vou viajar o dia inteiro, e quando eu chegar no meu destino, eu vou pregar. O Senhor falou comigo assim: se você não levantar agora, prepare-se para perder muitas noites. Eu saí do quarto numa velocidade, cheguei na minha sala de estudo, peguei o óleo, ajoelhei à beira da cama de Jones, e de alguma forma eu comecei a chorar muito. Eu não conseguia orar em português, orava em línguas, e eu untava-o com óleo, ministrava, mas em línguas, sem entender nada. Levantei da oração com o taxista tocando a campainha da minha casa. Viajei, cheguei no meu destino e preguei sábado à noite, preguei domingo pela manhã.
ligando para casa: tá tudo bem aí, paizão? Tudo tranquilo? Domingo à noite, no meio da pregação, enquanto eu ministrava, uma irmã ficou em pé do meu lado direito, ainda lembro, ela fazia parte do coral, e ela falava em línguas de maneira muito articulada, e eu percebi que o Espírito Santo queria falar em profecia. Eu parei de pregar, e o Senhor tomou-a em profecia e disse assim: meu servo, Satanás pediu-me para cirandar com o teu filho, mas porque tu crestes e me obedecestes e te levantastes naquela madrugada e orastes e ungistes, eu quebrei o laço, porque eu sou Deus e tenho poder para livrar aqueles que são meus. Eu contei para a igreja o que havia acontecido na madrugada anterior, até para honrar o instrumento que Deus usou e ninguém ficar questionando. Depois do culto, liguei para casa: tudo bem, tudo em paz. Na segunda eu vim embora. Por volta das 3 da tarde a escola me liga: pastor, chega aqui na escola que o Jones não está bem. Quando eu cheguei na escola, ele estava no colo da professora. Ele estava sentindo uma dor tão maligna que estava tentando rasgar uma jaqueta jeans no dente. O rosto roxeado, as unhas roxeadas. Eu tomei no colo, coloquei no carro e parti para o hospital. Não, naquele dia eu não respeitei semáforo, eu liguei alerta, eu buzinei, eu saí fazendo zigue-zague. Quando eu cheguei na porta do hospital, que eu peguei no colo, o meu celular tocou. Era o cantor Rudinei, e eu precisava falar com ele. Eu peguei o celular só para dizer assim: te ligo já. Quando eu peguei o celular e disse te ligo já, ele disse: não desliga que Deus falou comigo sobre Jones. E eu disse: fala. Ele disse: Deus me mostrou agora Jones sofrendo uma seta maligna e você levando ele para o hospital. Eu falei: Rudinei, eu estou na porta do hospital. Ele disse: não entra, é seta maligna, repreende. Eu soltei o celular quebrou, repreendi. Quando eu repreendi, ele começou a vomitar. A médica chegou, veio pegar. Eu disse: calma, doutora, que agora é com Jesus, daqui a pouco eu lhe entrego. Quando eu terminei de orar, perguntei: está bem, paizão? Estou bem. Agora, doutora, fica à vontade, faz o que for necessário. Ela fez um bocado de exame e disse: não, ele não tem nada. Eu sabia, é coisa espiritual, é coisa para Jesus resolver. O que eu estou te dizendo é que se você se humilhar e orar e buscar a face do Senhor acerca dos seus filhos, tudo que Deus prometeu a você sobre eles vai se cumprir. Não perca seus filhos para o mundo. Peça de Deus a estratégia certa. Peça de Deus o caminho certo. Se você não tem mais controle sobre eles, você tem autoridade diante de Deus sobre os seus filhos. Ninguém tem mais autoridade espiritual sobre os seus filhos do que você. Ninguém. Aragai achou as tequiafantu Ramamba dagai basurievas Orianduriabaga. Diga comigo: os meus filhos não serão arrebatados pelo diabo. Diga comigo: os meus filhos entrarão comigo na arca.
Vamos lá. 8º lugar. O espírito de Jezabel age com atos de violência. Com atos de violência. 1 Reis 19:10 nos mostra que Jezabel não apenas mata os profetas do Senhor em Israel. No capítulo 21, ela também manda matar Nabote. E está perseguindo o profeta Elias para matar. Atos de violência. Estamos vivendo um tempo de violência tamanha em todas as esferas, em todos os níveis, em todas as frentes. Violência na rua, violência no trânsito, violência em casa, violência na escola, violência contra o cidadão de bem, violência contra a igreja. Os relatos que você ouve de violência são assustadores. Marido que mata mulher, mulher que mata marido, filho que mata pai, pai que mata filho. Há uma ação maligna em nível exacerbado, que você não consegue mais sair do restaurante, sair da igreja e conversar na porta. Vivemos assustados, ameaçados o tempo inteiro. Falamos de avivamento, mas as nossas ruas estão banhadas de sangue. Nenhuma guerra no mundo em 2017 matou tanta gente como o Brasil. Foram mais de 67 mil assassinatos, os que foram contabilizados ou anunciados, porque não se anuncia tudo. Nenhuma guerra no mundo em 2017 matou 67 mil pessoas. Onde está a igreja? Mas presta atenção, isso é consequência da inércia. Quando não se toma cuidado com questões menores, elas vão refletir em manifestações ainda maiores. Quando não se estabelece limites para os filhos em casa, não há como ensinar-lhes limites nas ruas. Quando não se aprende a respeitar a autoridade em casa, não se aprende a respeitar a autoridade na escola. Quando não se aprende a honrar os mais velhos da família, não se aprende a honrar os mais velhos da calçada, da travessia da rua, da saída do supermercado. Cresci num sistema que todas as vezes que eu encontro meu pai, minha mãe, minha avó, ainda tenho a minha avó materna, graças a Deus, viva. A bênção, pai. A bênção, mãe. Ele me beija, eu lhe beijo, Deus te abençoe. Mas não, agora está moderno. Minha mãe é tu, meu pai é tu. Se você não fizer isso, minha mãe, e alguém olha para mim e diz assim: não é o fato dele me chamar de senhor e de senhora que indica respeito, é também. Ele tem que reconhecer a autoridade que está sobre ele, na família. Isso é princípio de autoridade, isso é hierarquia.
E vivemos aí esse banho de sangue em nossos dias. Só que a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua pátria, sararei a sua terra. Há uma ação maligna patrocinando essa violência. Se posicione. Vou terminar. 9º lugar. O espírito de Jezabel age distorcendo o culto, invertendo a adoração. Eu começo a me perguntar se alguns dos nossos cultos são para Deus, se Deus tem coragem de receber certas coisas que a gente diz que está oferecendo para Ele. Um dia Ele disse para Israel em Malaquias assim: pega esse cordeiro, esse bezerro que vocês estão trazendo para mim, e leva para o vosso governador e para o vosso príncipe, para ver se ele recebe. O que eles estavam levando para Deus era pior do que aquilo que eles levariam para os homens. Biblicamente, todas as vezes que Israel e Judá se desviam, a primeira coisa que acontece é a derribada do altar. Todas as vezes que um povo perde a noção do seu Deus, perde o conceito de valorização de altar, ou seja, a adoração é bagunçada. É só ler Jeremias, Isaías, os livros dos reis e das crônicas. Em nenhum desvio de Israel o altar foi preservado. Quando há desvio, a adoração é bagunçada. Em nossos dias a adoração está distorcida. O homem é mais centro do culto do que Deus. Pensamos que barulho é poder. Valorizamos mais o som estridente, as gritarias, do que o quebrantamento. Temos muito rasgar das vestes e pouco rasgar do coração. Muitas pregações lindas e poucas pregações proféticas. Muita massagem de ego e pouca confrontação. Muito mantra e pouca rendição. Muita agonia de espírito e pouco quebrantamento. Muito barulho e pouco poder. A maioria das igrejas não tem mais tempo para a palavra. E lamentavelmente, quando tem alguma coisa, o que se ouve é uma mistura de heresia extraída de textos da Bíblia propositadamente distorcidos. O espírito de Jezabel assumiu os altares de algumas igrejas. Eu sei que está duro demais, ruim ouvir isso,
Mas a questão não é falar o nome de Deus, é invocá-lo. A questão é não ser multidão, é tocar a Jesus com propósito. A adoração está distorcida. Lhe digo com total segurança que Deus não vai mais a algumas reuniões que nós ainda chamamos de cultos. Deus não está usando mais alguns ditos pregadores que até reivindicam para si o título ministerial. Mas isso está previsto. Ele diz assim: naquele dia muitos dirão: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei enfermos em teu nome. E o Senhor lhes dirá: apartai-vos de mim, não sei quem são vocês. Sabe Deus quem sou eu? Sabe Deus quem é você? Nós estamos nos anais celestiais como adoradores, ou estamos como aventureiros da fé? O que vai acontecer com a igreja da próxima geração se Jesus não voltar para esta geração? O que eles estarão pregando se alguém nessa geração não lhes ensinar um evangelho puro, sadio, genuíno? Que tipo de culto teremos se não ensinarmos aos nossos filhos o culto que agrada a Deus? A influência de Jezabel está distorcendo o culto e a adoração. É tanta heresia bonitinha nas igrejas, tanta heresia cantada, tanta heresia nas pregações. Ei, seitas e heresias de toda sorte, inclusive manifestações satânicas dentro da igreja, naquilo que chamam de culto para Deus. Acredite, eu me incomodo muito de pregar essas coisas. Eu disse quarta-feira ao pastor Marcos Alexandre: não gosto de pregar mensagens duras, eu fico péssimo depois, eu me confronto, eu choro quando chego em casa. Eu gosto de pregar: Deus proverá, a porta vai se abrir, o mar vai se abrir. Mas o Espírito de Deus está me compungindo, o Espírito de Deus está me orientando, me direcionando, me inspirando. Eu não tenho dúvida disso. Alguma coisa precisa mudar na igreja. Há uma ação da influência dessa entidade maligna distorcendo o verdadeiro culto. Paulo diz que nos últimos dias os homens terão comichões nos ouvidos, inventarão mestres para si mesmos e darão ouvidos a espíritos enganadores. O plano de Deus para a sua igreja não é este. O plano de Deus para a sua igreja é que ela seja coluna e firmeza da verdade,
farol que resplandece em meio às trevas. Nós tratamos o culto de qualquer modo. Quando vai para o cinema, desliga o celular, nem pai nem mãe consegue falar. No culto fica no Face, no WhatsApp. Quando está no cinema, não levanta para circular, porque não pode perder uma cena do filme. No culto levanta, vai para o banheiro e não volta. Quando vai para o cinema, quer assistir até o trailer. Para o culto não se importa de sair antes de terminar. Afinal de contas, o que é um culto? Para a festa de aniversário eu faço questão de ir para o culto só se me insistirem muito. Não vou deixar de ir para o meu barba para ir para um culto. Que igreja é essa? Que igreja é essa da minha geração? Pastores, ministério é uma corrida de bastões. Nós somos a 4ª geração de pastores pentecostais no Brasil. Essa meninada que está vindo aí é a 5ª geração. Queira ou não, ontem eu tinha 20. Amanhã eu terei 44. Daqui a 20 eu sou um idoso. Nós vamos ter que passar o bastão para alguém, porque alguém passou o bastão para nós. E acreditem, a outra geração passou para nós o bastão de uma igreja que estava crescendo, de uma igreja que preservava os bons costumes e os valores. Que tipo de igreja nós vamos passar para aquela geração que virá depois de nós? Tem alguém aí? Eu preciso parar. Tem mais um item. O espírito de Jezabel age invertendo o princípio sacerdotal. Há uma inversão de autoridade espiritual nos nossos dias. Acabe só é rei na prática até Jezabel chegar. Quando Jezabel chega, ela assume o comando e a autoridade. Acabe vira um moleque bobalhão, choramingão, menino crescido dengoso, que entra em depressão porque não conseguiu comprar a chácara do vizinho. É só ler 1 Reis capítulo 21. Jeremias 44, 15 a 19. Quando Jeremias protesta contra a adoração a Astarote, as mulheres dizem assim: porventura tu pensas que nós estamos adorando a rainha dos céus sem que os nossos maridos permitam? O que está acontecendo? Homens que perderam a autoridade não conseguem mais ser sacerdotes. É isso que está acontecendo na igreja de Tiatira. Não é o pastor que está influenciando, não é a autoridade espiritual de uma igreja saudável que está influenciando, é alguém que o Senhor chama de Jezabel, profetizando e ensinando.
e bagunçando a igreja. Os homens já não são mais sacerdotes. Alguns nem são mais homens. Não, eu não estou falando dos homossexuais, não. Eu estou falando de um bocado de homem que posa de macho, mas é um menino de recado da mulher e dos filhos. Já não sabe se impor. É objeto de chacota em casa. Ninguém lhe respeita mais, porque você não sabe o que significa ser cabeça. E acredite, ser cabeça não é o cara que bate na mesa, que grita e os meninos correm. A expressão é que fale, aquele que cobre, que cerca, que guia, que protege, que provê. Quando um homem sabe o que significa sacerdócio, a sua mulher saberá o que significa submissão. Porque submissão literalmente é sob uma missão, aquela que está sob uma missão. Uma mulher só pode estar sob uma missão quando o sacerdote reconhece qual é a missão, para que ela reconheça a autoridade que ele representa. Que governem bem a sua própria casa, diz a Bíblia. Governar ali não é chutar o pé da mesa, é ter a administração. E que tenham os seus filhos sob sujeição. Jezabel inverteu o princípio sacerdotal. Vivo numa geração que ovelhas não respeitam mais os seus pastores. Pastores tratam ovelhas como se fossem propriedade particular. Alunos não respeitam professores. Os mais jovens não respeitam mais os mais velhos. Inverteu a autoridade sacerdotal, bagunçou. Leia o livro de Jó inteiro. Leia. É um dos livros mais lindos da Bíblia. É um dos mais ricos em conhecimento geral, em conhecimentos gerais. Agora preste atenção. O diabo atacou a vida financeira de Jó, destruiu os filhos de Jó, atacou a saúde de Jó, desmontou o casamento de Jó e tornou os seus amigos em acusadores. Mas quando você chega no capítulo 42, você vai perceber que a razão pela qual o diabo fez isso foi para atingir a autoridade espiritual de Jó. O diabo não queria a mulher de Jó. O diabo não queria os filhos de Jó. Não queria a riqueza de Jó. Queria a autoridade espiritual de Jó. E provo isso. Deixa eu ver qual o texto específico que é para você ler e conferir quando chegar em casa, se preferir. Jó capítulo de número 42, versículo de número 7 até o versículo de número 9. No capítulo 37, 38 e 39, o Senhor se levanta para conversar com Jó. Porque Deus nunca vai restaurar a tua autoridade sem te confrontar. Então ele vem ter um tete a tete com Jó.
A conversa é forte. A conversa é tão forte, eu não vou dar detalhes porque o horário não me permite, que quando Deus termina de falar, Jó diz assim: eu pensei que te conhecia, mas eu te conheci apenas de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te contemplam. Quando Deus termina de falar, o Senhor diz assim: Jó, fica aqui, fica no teu lugar, que eu vou conversar com os teus amigos Elifas, Bildade e Zofar. Está aí no texto. E quando Deus chega para Elifas, Bildade e Zofar, ele diz assim: eu estou irado contra vocês, porque vocês não falaram a meu respeito como o meu servo Jó. Agora, ide, peguem em cada um de vocês um cordeiro e uma novilha e um bezerro, e tragam, e entreguem ao meu servo Jó, para que ele ofereça sacrifícios a mim por vocês, porque a ele eu ouvirei, a vocês não. O que Deus está fazendo ali? Deus está dizendo: Bildade, mais do que isso, Deus está dizendo: Satanás, você criou toda essa situação para colocar em xeque a relação do meu servo comigo, mas nos anais do processo constam que em nenhum momento ele pecou contra mim. Então eu reconheço a autoridade dele, e ele tem condição de clamar pelos amigos. O que Deus está fazendo é restaurando a autoridade de Jó, valorizando a autoridade de Jó, colocando Jó no lugar que ele deveria estar. Como está a autoridade na sua família, na sua casa, na sua igreja? Meninas que casam, mas quem continua guiando, orientando é o pai, porque ela não reconhece a autoridade do marido. Homens que casam e continuam sendo mandados pela mãe. Vai crescer calça curta. Isso é inversão de autoridade. Está na hora de um resgate espiritual. O diabo quer de você muito mais autoridade espiritual do que qualquer outra coisa. Ele quer tirar de você a intrepidez de se levantar e se colocar de pé para proferir a palavra do Senhor. Eu sou pastor da igreja, sou pastor sobre a sua vida, bondade de Deus. Mas você é pastor da sua casa. Seja sacerdote. Não deixe o diabo saquear o sacerdócio na sua casa. Não deixe a entidade de Jezabel bagunçar a autoridade espiritual que Deus te deu. Alguém está me entendendo? Diga amém. Fica de pé, por favor. Quero orar com você. Vou fazer uma oração rápida, que eu ainda tenho algo para fazer esta noite, e o Espírito me orientou. Nesta oração rápida, você vai pedir a Deus que te dê discernimento espiritual, para que qualquer ação maligna em torno de você, você tenha discernimento, percepção, não seja enganado. Você vai pedir isso a Deus. Irmãs, santas mulheres, ore agora e diz para Deus: Senhor, restaura a autoridade espiritual do meu marido.
Leva o meu marido a uma relação de intimidade contigo. Tem alguns casos aqui que a destruição da casa, da família, foi justamente por causa da perda do sacerdócio. Ore sobre isso e diga para Deus: Senhor, restaura o altar lá em casa. Tem gente que não consegue prosperar nunca, porque a vida é falar mal do seu pastor, malhar. Você está ferindo a autoridade sacerdotal. Resolve isso com Jesus agora. Eu sei que Deus está aqui. Eu o senti, eu o sinto. Ele está perto. Deus está perto, Deus está aqui. Na sua empresa, não deixe a autoridade avacalhar. Peça a Deus sabedoria e inteligência. Pai, protege a minha alma, protege a minha mente, protege, Senhor, o meu coração, e me ensina a ministrar estas palavras que contrariam o que o Senhor sabe que é o que eu gostaria de falar. Mas eu não estou aqui para falar o que eu gostaria, Senhor. Só quero que o Teu Espírito me dê o constante cuidado, a constante diligência, para falar com humildade, com zelo, com autoridade, mas com amor. Peço, Senhor, que os pastores desta igreja sejam revestidos de autoridade espiritual, de ousadia em Ti e intrepidez em Ti. Peço, Senhor, que os homens que estão me ouvindo agora tenham consciência do que significa ser cabeça, ser sacerdote. Não façam disso instrumentos de abuso, mas entendam que o sacerdócio é exercido em Ti. Que os homens que estão me ouvindo agora entendam, Senhor, que sacerdócio só pode ser resgatado no altar. Que é de joelhos que a gente recebe autoridade no Senhor. Eu peço, Deus, que as mulheres da Tua casa sejam envolvidas pelo Espírito Santo com discernimento, compreensão, que elas entendam, Senhor, o papel profético que elas desenvolvem e exercem nas famílias, na sociedade. Que nenhuma mulher, Senhor, ache que o fato de ser mulher lhe torna coadjuvante, soldado raso. Não, Senhor, preciso que as mulheres que estão me ouvindo entendam que elas foram criadas para um propósito tão nobre e tão extraordinário, que o diabo não pode ter a oportunidade de comprometer isto. Salva a história dessa mulher, Senhor. Salva a história deste homem, Senhor. Aquele que se desviou da rota, que se perdeu no trajeto, aquele que passou a agir conforme seu próprio coração se endureceu. Tem gente me ouvindo agora, Senhor, em casa,
que está entendendo que o Senhor está falando consigo, eu peço agora que o Espírito de Deus derrame graça, súplica, quebrantamento espiritual, aqui e em casa. Deus, afasta de nós toda pseudo-espiritualidade, espiritualidade que faz a gente pensar que é melhor do que o outro. Tira isso de nós. Leva-nos a um nível de intimidade contigo, que nós compreendamos que a autoridade não é o grito, não é o chute, não é o rechaçamento, a humilhação do outro, mas o quanto nós descemos na tua presença. Espírito Santo, paira sobre esta igreja, paira sobre esta igreja, onde há um resquício de ação desta influência maligna de Jezabel. Repreende, Senhor. Aqueles, Senhor, que foram embora, se afastaram da igreja, porque foram atacados ou influenciados pela ação desse Espírito, revela-lhes, abre-lhes a mente, em nome de Jesus. Levanta profetas nesta geração, Senhor. Cura-nos, 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 cura-nos. Eu não quero nunca, Senhor, nunca ferir a tua igreja. Ela é a noiva do Cordeiro, comprada com sangue de Jesus. Se não for pedir muito, ore rapidinho pela pessoa que está do seu lado. Não precisa tocar nela se não estiver com você, se não for conhecida sua. Mas interceda por esta pessoa agora. Interceda pela sua casa agora. Interceda pela sua casa. Interceda agora pelo seu marido, onde ele estiver, pela sua mulher, pela sua filha, pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe. O Espírito Santo vai te revelar agora onde você está errando, onde você está conduzindo de maneira equivocada. O Espírito Santo vai te revelar agora. Não endureça seu coração. Não endureça o seu coração. Não endureça. Não endureça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.